No início de julho de 2021, um dos vizinhos de Ekashai, Kritsada, que também já havia trabalhado como motorista do Sr. Natapon, junto com sua esposa, Uzane, revelou algo que deixou Ekashai inquieto. Eles disseram que, nas últimas semanas, tinham visto Montira recebendo visitas de homens desconhecidos em horários estranhos. Se fosse durante o dia, talvez não chamasse atenção, mas o que os incomodava era que essas visitas aconteciam tarde da noite ou bem cedo pela manhã. Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje temos mais uma daquelas histórias da vida real que vão te deixar arrepiado. Dessa vez, vamos até Pattaya, na Tailândia, para conhecer um caso cheio de reviravoltas, tensão e um desfecho que pode te surpreender. Então, o que realmente aconteceu? Bora mergulhar nessa história e descobrir todos os detalhes. Antes de começarmos a história de hoje, já sabe, né? Não esquece de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Ah, e se curtir essa história, manda para os amigos também. Agora, bora direto para Pattaya conhecer Montira. Montira nasceu em 1992 e se formou em economia pela Pattaya City University. Cresceu em uma família pequena e, apesar dos altos e baixos da vida, sempre teve tudo do bom e do melhor, mas sem perder a disciplina. Quem a conhecia dizia que ela tinha classe, charme e um jeito cativante que chamava atenção por onde passava. Depois de se formar, em 2015, começou a trabalhar como administradora em uma empresa de eletrônicos. Mas, um ano depois, conseguiu um emprego melhor em um banco privado, onde ficou por um bom tempo. Ela era daquelas pessoas bem relacionadas, com amigos por toda parte, da faculdade, do banco e até do antigo trabalho. Além disso, era conhecida como a alma das festas. Se a ideia era sair, beber e se divertir, Montira era sempre a primeira a topar, fosse fim de semana ou dia útil. E, claro, ela era linda. Muitos caras se sentiam atraídos por ela. Alguns até se apaixonavam à primeira vista. Montira tinha um jeito doce, amigável e leal, o que fazia qualquer um se sentir confortável ao seu lado. Mas essa simpatia todas as vezes gerava confusão. Muitos achavam que ela estava flertando ou interessada em algo mais, quando, na real, ela só via a maioria deles como bons amigos. Só que tinha um cara que conseguiu se destacar, Boonchai. Ele era um cliente VIP no banco onde ela trabalhava, e os dois se deram bem logo de cara. Começaram a sair juntos, jantar fora, assistir a filmes, beber e até viajar para outras cidades. Em 2017, começaram a namorar. Boonchai adorava presenteá-la, dava dinheiro para compras, lanches e tudo mais que ela quisesse. E Montira nunca recusava. Sempre que ele lhe dava algo, seu sorriso entregava o quanto ela gostava. Até que, do nada, Boonchai sumiu. Parou de atender ligações, não respondia mensagens. Quando Montira foi até a casa dele, disseram que ele não estava. E para piorar, ele bloqueou o número dela. Sem entender nada, ela ficou confusa e magoada. O que tinha acontecido? Foi então que um amigo próximo de Boonchai, Pacharapor, entrou em contato e explicou a situação. Segundo Boonchai, ele queria uma esposa que gostasse dele pelo que ele era, não pelo dinheiro. Depois de 3 meses juntos, ele começou a sentir que Montira só se importava com compras, presentes e luxo. Chegou até a falar em casamento em Paris e um dote generoso, mas percebeu que ela nunca demonstrava interesse pela família dele, principalmente pela mãe, que estava lutando contra um câncer de mama. Pacharapor disse que Boonchai decidiu terminar porque sentia que Montira não se importava de verdade com ele, apenas com o que ele podia oferecer. Quando ouviu isso, Montira ficou indignada. Ela nunca se considerou materialista, mas, sinceramente, o que ela deveria fazer? Recusar os presentes? Se fizesse isso, ele poderia achar que ela estava sendo grossa ou desrespeitosa. Montira explicou que nunca perguntou sobre a mãe de Boonchai porque queria dar a ele um pouco de paz. Ela sabia que ele já estava passando por um momento difícil, então evitava trazer assuntos pesados. Para ela, manter as conversas leves e distraí-lo era uma forma de aliviar o estresse dele. Ela acreditava que, se conseguisse fazê-lo sorrir e relaxar, estaria ajudando mais do que perguntando sobre algo que poderia deixá-lo ainda mais preocupado. Mas depois de tudo que aconteceu,
Montira decidiu que já era hora de encarar Boonchai cara a cara. Ela foi até o escritório dele, sem medo, determinada a resolver as coisas. Estava cansada de ser chamada de interesseira e furiosa pelo fato de Boonchai ter terminado tudo por meio de um amigo, ao invés de falar diretamente com ela. Naquele momento, ela jogou na cara dele que devolveria cada presente que ele havia lhe dado. Chamou-o de covarde, dizendo que foi ele quem sempre fez questão de presenteá-la, mas agora estava pintando como a vilã da história. Ela também não suportava a arrogância dele, como se fosse o único homem rico do mundo. Montira sabia muito bem que havia vários outros caras cheios da grana que também queriam sair com ela e que, se ela realmente estivesse atrás de dinheiro, não precisaria aturar os dramas dele. Ela estava farta de ser vista dessa forma e queria deixar isso bem claro. Mas, como sempre, as fofocas não demoraram a se espalhar. Diziam por aí que Montira só se envolvia com homens ricos e que sempre recusava caras comuns porque era pobre e precisava de alguém para bancá-la. Esses boatos mexeram com ela, então decidiu agir. Começou a reaproximar-se de alguns homens que se afastaram depois que ela os rejeitou, tentando reatar laços. Segundo sua amiga Pacharapur, Montira passou a aceitar convites para sair de praticamente qualquer cara. Nada sério, só uma bebida aqui, um jantar ali, sem grandes compromissos. No fim de 2019, por meio de seu chefe, Montira conheceu Ekachai. Ele era 4 anos mais velho que ela e trabalhava em uma empresa de vestuário em Pattaya. Seu pai, Natapon, era um investidor na empresa e também possuía um negócio de acessórios para carros e recalchutagem de pneus. A família de Ekachai era bem de vida. Além dos negócios, tinham 6 casas grandes e um patrimônio sólido. Apesar disso, Ekachai era um cara simples, muito ligado à família e conhecido por ser trabalhador. Com o tempo, ele e Montira foram se aproximando. O que ele mais gostava nela era o jeito espontâneo e a facilidade de conversar. Em dezembro de 2018, apenas um mês depois de se conhecerem, viajaram juntos para Bali, Bangkok e Tóquio. No início de 2019, oficializaram o namoro. Logo, começaram a planejar o casamento para meados de 2020, mas aí veio a pandemia e os planos tiveram que ser adiados. Mesmo assim, já tinham conhecido as famílias um do outro e recebido o apoio de todos. Quando 2020 estava terminando, Montira começou a sentir falta da vida que tinha antes. Depois de tanto tempo em casa, a vontade de sair e se divertir voltou com tudo. Então, mesmo com algumas restrições ainda em vigor, ela deu um jeito de ir a algumas festas e baladas em Pattaya. O problema é que começaram a surgir rumores de que, apesar de já estar noiva de Ekachai, Montira ainda saía com outros caras. E pior, esses caras sabiam que ela estava noiva, mas não se importavam. Quando Pacharapur questionou Montira sobre isso, ela apenas sorriu e deu de ombros. Disse que queria aproveitar o que restava de sua liberdade antes do casamento, já que, depois de casada, sua vida seria diferente. No fim, Montira e Ekachai se casaram no início de 2021, em uma cerimônia semi-privada, apenas com familiares e amigos mais próximos. A pandemia ainda era um problema, então optaram por um evento menor. Os dois pareciam felizes, especialmente Montira, que recebeu um belo presente do sogro, uma casa nova e um carro. Finalmente, em fevereiro de 2021, Montira e Ekachai se tornaram oficialmente marido e mulher. Ela, com 28 anos, ele, com 32. Depois do casamento, Montira decidiu largar o emprego e se dedicar a ser dona de casa. Mas, na prática, passava a maior parte do tempo indo para a casa da mãe. Ekachai, por outro lado, viajava com frequência para ajudar o pai no negócio de vulcanização. A lua de mel deles ainda estava em pausa por conta das restrições de viagem, e, embora tivessem planos de ir para a Europa, tiveram que adiar essa ideia por tempo indeterminado. Na casa espaçosa onde moravam, contavam com a ajuda de uma empregada, Shantira, de 40 anos. Mas, na verdade, ela fazia pouco além da limpeza, já que Montira quase nunca cozinhava. Preferia comer fora com o marido ou pedir comida por aplicativo. E foi aí que, a partir de julho de 2021, conforme Ekachai começou a viajar com mais frequência, Montira começou a questionar se valia a pena continuar pagando pelos serviços de Shantira. Afinal, ela não cozinhava e não fazia tantas tarefas assim. Para lavar roupa, Montira podia simplesmente usar uma lavanderia,
E para limpeza, seria mais barato contratar um serviço ocasionalmente. Ainda mais se conseguisse um cupom de desconto. Ekachai, no entanto, queria que Shantira continuasse. Ele achava que seria bom para Montira ter alguém por perto na casa, além de querer ajudar Shantira financeiramente. Mas Montira bateu o pé. Disse que não fazia sentido gastar dinheiro desnecessariamente. Só porque tinham uma condição financeira boa, não significava que deviam sair desperdiçando. Porém, no fundo, Montira já não gostava mais de Shantira. Começou a implicar com o jeito dela e até a suspeitar de coisas que talvez nem fossem reais. Passou a acusá-la de não limpar direito e até insinuou que ela trazia homens para dentro da casa durante o horário de trabalho. No fim, tomou a decisão de demiti-la, usando a desculpa de que venderiam a casa. Shantira ficou arrasada. Precisava desesperadamente do emprego, já que, depois da pandemia, o marido ainda estava desempregado e ela tinha filhos para sustentar. Mas Montira foi fria. Disse que cada um tinha seus próprios problemas e que a pandemia havia prejudicado todo mundo, mas nem por isso as pessoas deixavam de seguir em frente. No final das contas, Shantira teve que ir embora. No início de julho de 2021, um dos vizinhos de Ekachai, Kritsada, que também já havia trabalhado como motorista do Sr. Natapon, junto com sua esposa, Uzane, revelou algo que deixou Ekachai inquieto. Eles disseram que, nas últimas semanas, tinham visto Montira recebendo visitas de homens desconhecidos em horários estranhos. Se fosse durante o dia, talvez não chamasse atenção, mas o que os incomodava era que essas visitas aconteciam tarde da noite ou bem cedo pela manhã. Isso acendeu um alerta em Ekachai. A desconfiança só aumentou quando, certo dia, ele encontrou uma carteira jogada no sofá da sala. Não era dele. Mas, estranhamente, não havia documentos dentro, apenas alguns cartões. Quando questionada, Montira logo deu uma explicação. Disse que a carteira devia ser da irmã, que tinha passado por lá mais cedo. Ekachai deixou passar no momento, mas a dúvida ficou martelando na cabeça dele. Quem era o homem que apareceu no meio da noite e foi embora antes do amanhecer? Quando ele a confrontou novamente sobre os boatos dos vizinhos, Montira reagiu com irritação. Disse que era apenas seu irmão, que tinha dormido no sofá e saído cedo para o trabalho. E ainda questionou o porquê de os vizinhos estarem se metendo na vida dela. Afinal, será que eles conheciam sua família para afirmar quem era ou não seu irmão? Ela estava morando lá havia apenas 6 meses, então achava que estavam apenas inventando fofocas. Para desviar o assunto, Montira soltou uma bomba. Disse que estava grávida de 3 meses e que mal podia esperar para finalmente fazer a tão sonhada viagem à Europa para a lua de mel adiada. Mas Ekachai, ainda focado no trabalho e com a cabeça cheia de dúvidas, respondeu que teriam que esperar até o fim do ano para isso. No dia seguinte, Montira foi até a casa de Kritsada, visivelmente irritada. Sem rodeios, ela o confrontou, acusando-o de encher a cabeça do marido dela com mentiras sobre os homens que a visitavam. Estava furiosa e até insinuou que Kritsada queria se passar por herói. O clima ficou tão tenso que quase rolou uma briga entre ela e Uzane, já que Montira não aceitava que falassem do marido daquela forma. Alguns dias depois, a situação ficou ainda pior. No meio da noite, a casa de Kritsada foi atacada com pedras e coquetéis Molotov enquanto sua família dormia. Apavorados e sem saber quem poderia estar por trás daquilo, decidiram se mudar temporariamente para a casa dos pais, temendo pela segurança dos filhos. Prestaram queixa na polícia, mas nada foi feito. Nenhuma providência, nenhum culpado identificado. No dia 9 de julho de 2021, por volta das 3 da tarde, Montira foi pega de surpresa quando seu marido apareceu de repente em casa. Ele tinha viajado para Bangkok a negócios e deveria ficar uma semana fora, mas voltou 4 dias antes do previsto. E ele não voltou sozinho. Ao lado dele estava Tanava, que, na verdade, era amante de Montira. Na sala de estar, eles estavam conversando quando Ekachai entrou. De cara, ele estranhou a situação e perguntou: "Quem é esse cara? E por que a porta está fechada?" Montira, tentando manter a calma, respondeu rápido: "Tanava é um antigo colega de trabalho. Passou aqui só para uma visita. Fechei a porta por causa da poeira e do calor, para manter o ar-condicionado ligado." Ekachai ficou desconfiado, mas não insistiu. Tanava logo foi embora, e o assunto morreu ali.
Pelo menos, era o que Montira pensava. O que ela não fazia ideia era que Akashai havia instalado câmeras escondidas pela casa. Na sala, no quarto, em lugares estratégicos. Naquela noite, depois que Montira dormiu, ele revisou as gravações. E o que viu fez seu sangue ferver. Nos últimos 4 dias, Montira havia recebido 7 homens diferentes em 11 encontros distintos. Tanava esteve lá 3 vezes, tanto de dia quanto à noite. Mas o pior nem era a quantidade. As imagens mostravam muito mais do que simples visitas. No sofá, no quarto, na mesa de jantar e até no banheiro. Ficou escancarado que aqueles encontros não eram nada inocentes. Enquanto Akashai assistia às filmagens, Montira acordou e viu o que estava na tela do laptop dele. Na mesma hora, explodiu em raiva e acusou o marido de armar uma cilada ao instalar câmeras sem o seu conhecimento. O que começou como uma discussão rapidamente virou uma briga violenta. No meio do descontrole, Akashai empurrou a cabeça de Montira contra a parede. O impacto foi forte demais. Ela caiu desacordada no chão. O pânico tomou conta. Desesperado e sem saber o que fazer, Akashai tomou uma decisão aterrorizante. Cego pela raiva e pelo medo, foi até o galpão, pegou uma serra e fez o impensável. Cortou o corpo de Montira em 13 partes. Sem saída e tomado pelo desespero, ele ligou para seu vizinho, Kritsada, pedindo ajuda. Mas quando Kritsada chegou e viu a cena, ficou horrorizado. Deixou claro que jamais apoiaria aquilo. Ficaram ali, sentados em silêncio por 2 horas, até que Kritsada, tentando apelar para a consciência do amigo, disse: "Se entrega, cara, antes que seja tarde demais." E no fim, a culpa e o medo falaram mais alto. Na madrugada de 10 de julho de 2021, Akashai foi até a delegacia, acompanhado por Kritsada, e confessou tudo. A polícia correu para casa e encontrou o corpo dilacerado de Montira. A família dela ficou devastada, mas o choque foi ainda maior quando descobriram que, no momento da morte, Montira estava grávida. A notícia se espalhou rapidamente. O próprio pai de Akashai, Natapon, não conseguia acreditar no que o filho tinha feito. O caso virou um escândalo e só jogou ainda mais lenha na fogueira. Com o avanço da investigação, a verdade veio à tona. Kritsada e Uzani prestaram depoimento sobre os casos extraconjugais de Montira, e a polícia revelou as gravações das câmeras de segurança. As imagens chocaram todo mundo que a conhecia. Ninguém jamais imaginou que ela levava esse tipo de vida. O que mais deixou as pessoas indignadas não foi só a quantidade de amantes, mas também a forma como ela manipulava os funcionários da casa para que limpassem tudo depois de cada encontro. Foi uma reviravolta surpreendente, algo que ninguém poderia ter previsto. O advogado de Montira insistiu para que os homens flagrados nas imagens testemunhassem no tribunal. Muitos deles sumiram do mapa, mas Tanava foi o único que apareceu. Afinal, ele foi pego em flagrante na casa de Akashai. No depoimento, confessou que ele e Montira já estavam juntos antes mesmo do casamento dela. Segundo ele, Montira prometeu que, assim que o bebê nascesse, deixaria o marido, transferiria dinheiro da conta de Akashai para si e se casaria com ele. O histórico de conversas entre os dois confirmava tudo. Mas a bomba maior veio depois. A polícia descobriu que foi Tanava quem atirou pedras e coquetéis Molotov na casa de Kritsada, tudo a mando de Montira. Quando essa verdade veio à tona no tribunal, Tanava desabou. Ele começou a chorar ao perceber que Montira tinha feito as mesmas promessas para vários outros homens. A mulher que ele acreditava amar nunca foi sincera. Pacharapor, a melhor amiga de Montira, também testemunhou. Ela contou que Montira sempre soube o que queria desde o começo. Não se casou com Akashai por amor, mas sim pela fortuna dele. Com o tempo, conseguiu uma casa e um carro bancados pela família do marido e já tinha planos de pegar mais dinheiro e comprar outra casa antes de pedir o divórcio. Pacharapor tentou alertá-la, tentou fazê-la enxergar o risco de tudo aquilo, mas Montira não dava ouvidos. O que importava era conseguir o que queria. Em uma conversa, chegou a dizer que era um desperdício uma mulher tão bonita como ela ter que ficar com um homem como Akashai, a quem considerava feio. Akashai, por sua vez, confirmou todas as declarações de Kritsada e Uzani. Há tempos já suspeitava das traições da esposa e, por isso, decidiu instalar câmeras escondidas.
Aproveitou um dia em que Montira foi visitar os pais e colocou as câmeras sem que ela soubesse. O que elas registraram acabou revelando tudo. No dia 21 de fevereiro de 2022, saiu o veredito. O tribunal considerou Ekachai culpado pelo assassinato de Montira e pela interrupção intencional da gravidez. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas poderia pedir liberdade condicional depois de cumprir 25 anos. Tanava também não saiu impune. Acabou condenado a 11 meses de prisão por conspirar contra Kritsada e sua família. A família de Montira ficou revoltada. Eles queriam que Ekachai pagasse com a própria vida pelo que fez. Mas o juiz decidiu mostrar as imagens da investigação, com todas as traições e os amantes de Montira. Mesmo vendo tudo com os próprios olhos, a família dela se recusou a acreditar. Para eles, Montira continuava sendo a mesma filha doce e inocente de sempre. Alguns ainda tinham esperança de que o bebê que ela esperava nem fosse de Ekachai. Mas nada disso mudou o destino do julgamento. A sentença estava dada, e a história de Montira terminou de um jeito que ninguém poderia imaginar. Que lições podemos aprender com essa história?